Oi, boa noite. Então, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E aí os espíritos respondem sem titubear: Jesus. Porque não há dúvidas, né? Não há o que questionar. E aí nós temos em João, capítulo 14, item 6, o seguinte: Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, aqui no Evangelho de João, nós temos essa fala do Cristo, né? Afirmando, ele já havia dito, né? Que ele era o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, Jesus já tinha traçado, já tinha se colocado como bússola, como farol para todos nós. E a doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, né, que é uma continuidade, é a terceira revelação, ela confirma algo que o próprio Jesus, o próprio Cristo já havia dito. Então, no livro Jesus e a Atualidade, nós temos aqui o primeiro texto da Joana, que é exatamente com o título Jesus e a Atualidade, que ela diz o seguinte: a personalidade marcante de Jesus impressionava de forma indelével todos aqueles que o encontravam. Identificado com Deus, demonstrava-o em todos os seus passos, conclamando os ouvintes à conquista da realidade, o reino dos céus, que se encontra no imo de cada um. A sua proposta de aferição de valores, os materiais como os espirituais, oferecia a excelente oportunidade para o despertamento mental a respeito da vida e a consequente experiência vivencial em clima de harmonia íntima, com uma identificação entre as possibilidades e as circunstâncias existenciais, sem utilizar-se de expressões e conceitos interpolados, falava uma linguagem de simples apreensão pela massa ignorante e pelas mentes elitizadas que o buscavam. Extraordinário narrador de histórias, uma das artes mais difíceis na área do discurso, e poeta ímpar em razão das imagens puras na sua riqueza de cores e de significados. Os seus ensinamentos eternizaram-se, reconhecidos como dos mais belos jamais anotados pela gnose. O Sermão da Montanha, considerado a carta magna dos direitos humanos, é um desafio de não violência, próprio para esta época, assim como foi para aquela em que ele o anunciou. Os que o ouviram jamais se desimpregnaram da sua magia incomparável. Não somente, porém, Jesus é atual pelas terapias de amor e pelos ensinamentos que propõe ao homem contemporâneo, mas também pelo exemplo de felicidade e exteriorização da paz que irradiava. Enquanto as ambições desregradas conduzem as inteligências ao paroxismo e à alucinação da posse, da fama, da glória, das disputas cegas, ele ressurge na consciência moderna em plenitude, jovial e amigo, afortunado pela humanidade e a segurança íntima. A atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda no abismo. Então, agradeço, como eu falei, a todos que voltaram. Reginaldo, obrigada por divulgar um novo link. Nesse texto da Joana de Ângeles, como eu falei para vocês, nesse livro Jesus e a Atualidade,
que é um livro maravilhoso, é o primeiro livro da série psicológica da Joana de Ângeles. Joana discorre sobre a personalidade de Jesus. Então a Joana vai tecendo todos os comentários. É claro que aqui ela está resumindo, né? Porque a gente nem conseguiria resumir a personalidade do Cristo, mas aqui ela fala de como Jesus ele tinha esse magnetismo que ele impregnava a todos que o ouviam, né? Esse verbo inflamado, mas principalmente o seu exemplo, porque isso é o que mais marcou a vinda de Jesus. Não foi o que ele disse especialmente, mas muito mais o que Jesus fez, né? E ela fala aqui uma coisa importante, que Jesus era plenamente identificado com Deus, que ele o demonstrava em todos os seus aspectos, né? Em todas as oportunidades que Jesus tinha, ele falava sobre Deus, né? E ele falava sobre essa relação que ele tinha com Deus. Eu e o Pai somos um. E mais uma vez repetindo, né? O que consta no Evangelho de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Então Jesus é esse caminho. A proposta de hoje, com esse título, nos passos do amor, é que nós sigamos a Jesus na nossa trajetória, né, na nossa tentativa diária de acertarmos, de sermos melhores. E aí vem um questionamento que ele é muito importante, né? O que é que nos impede de seguir Jesus? Se sabemos que Jesus é o modelo e guia da humanidade, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então o que é que nos impede de seguir Jesus? Aí fica um questionamento para cada um de nós. Como uma das possibilidades, Joana de Ângeles, né, nos apresenta no livro Amor Imbatível Amor, esse livro aqui, muito bom também. Ela vai nos falar da dualidade que ainda existe em nós entre o bem e o mal. Sobre isso, Paulo de Tarso, apóstolo do Cristo, ele nos traz em Romanos capítulo 7, versículos 19 a 20, o seguinte: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, muito interessante essa passagem aqui, né, dessa carta de Paulo aos Romanos. Como todos sabem, Paulo de Tarso foi Saulo de Tarso, né, e enfrentou uma batalha interior muito árdua, porque Paulo de Tarso, ele viveu duas existências em uma. Primeiro como Saulo de Tarso, doutor da lei, e depois como o grande divulgador do cristianismo. Ele passa do maior perseguidor do cristianismo para o maior divulgador do cristianismo. Então ele fala sobre essa dualidade que ele enfrentava, esse dilema. É quando ele fala que ele ainda não faz todo o bem que ele queria, mas o mal que ele não queria praticar, esse ele fazia. E como isso, muitas vezes, tem relação conosco, né? De nós nos vermos nessa situação de querermos realizar algo, de termos o desejo, mas ainda não conseguirmos, né? Então, muitos de nós vivenciamos esse dilema da incoerência, onde nós pensamos uma coisa, acreditamos nisso, no entanto, não conseguimos ainda de todo colocar em prática. Então, Paulo, ele tinha um desejo ardente de seguir Jesus, né? E aqui traz uma necessidade que ele tinha de se redimir perante os erros que ele havia cometido.
né, até o fim da sua vida. Quem não leu ainda o Paulo Estevão, eu sugiro essa leitura maravilhosa. Só dando aqui as boas-vindas mais uma vez a Mari Oliveira, a Patrícia, minha amiga, o Roberval, Tereza, sejam bem-vindos. Então, assim, ele vai trazer, o Paulo, ele era muito franco, não é? E que bom que o Paulo pôde olhar para a sua sombra, porque ele também nos dá a chance de olhar para a nossa. E aí a Joana, falando sobre essa questão da nossa dualidade entre o bem e o mal, ela diz o seguinte, que a dualidade sempre esteve presente no ser humano, desde o momento em que ele começou a pensar, desenvolvendo a capacidade de discernir. Os opostos têm lhe constituído desafios para a consciência, que deve eleger o que lhe é melhor em detrimento daquilo que lhe é pernicioso, perturbador e gerador de conflitos. Então, a Joana traz, né, nessa sua leitura da psicologia espírita, Joana de Ângeles é muito conhecida como a mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco, né? Ela já chegou a produzir diversos livros nessa parceria com o Divaldo, e a Joana de Ângeles, ela possui uma série psicológica, e um dos livros dessa série psicológica é esse Amor Imbatível Amor, que eu tô mencionando para vocês agora esse trecho, e o outro também que é Jesus e a Atualidade, são dois dos livros que compõem essa série psicológica. Então a Joana, ela se debruçou muito acerca da psicologia espírita. Então ela traz essa nova teoria, né, esse novo arcabouço teórico para a doutrina espírita. Então ela estuda por 50 anos no plano espiritual, a teoria freudiana, a teoria analítica, psiquiatria. Joana estuda todas essas teorias para que ela possa, depois desse tempo, depois de ter depurado todo esse conhecimento, concretizar esse projeto nobre da série psicológica, certo? Então a Joana nos traz que essa dualidade entre o bem e o mal, ela existe e ela é própria da natureza humana. Só o fato de nós estarmos encarnados, isso já implica numa certa anestesia, né, de algumas experiências que nós vivemos em vidas passadas, e isso se dá em virtude da misericórdia divina, porque do contrário nós não teríamos como assimilar essa personalidade de vida atual, a qual nós chamamos de ego, e as personalidades de vida pretérita. Então, nós não teríamos como conciliar. E a Joana nos fala que, inclusive, o nosso equipamento cerebral, ele não suportaria. Então, hoje nós temos essa graça, esse privilégio de vivermos essa existência. No entanto, somos atravessados ainda por questões de vidas pretéritas, né? Como é de se esperar. Isso aparece como? Isso aparece através de alguns sintomas, de alguns comportamentos, de algumas crenças nossas. Então, às vezes, nós temos, por exemplo, uma depressão que ela parece não ter razão de ser na vida atual. No entanto, se nós lançarmos um olhar para o passado, ela pode ter um sentido, né? Então, por isso que a psicologia espírita, ela é interessante. Ela fala que toda doença, seja ela qual for, física, psicológica, ela tem a sua raiz no espírito. Então, nós precisamos considerar isso, que essas doenças que nós apresentamos, elas encontram a sua causa no espírito. Então, quando Jesus veio à Terra, Jesus ele não estava visando a nossa personalidade de vida atual. Jesus estava visualizando o espírito imortal. Por isso que ele não se desgastava e não se desgasta com os nossos equívocos, com a nossa incoerência. Porque Jesus olha
para esse potencial que existe no nosso espírito. Então, todos nós temos um potencial enorme de amor, um grande potencial para fazermos o bem. No entanto, ainda estamos aqui travando essa luta interna. Mas quanto mais a gente for apaziguando isso, mais nós conseguiremos conquistar essa paz interior da qual Jesus tanto nos falava, né? Inclusive ele disse: eu vos dou a minha paz, porque esse é o maior legado, esse é o maior presente. Não há nada mais precioso do que termos a paz interior. Como fazemos então para atravessar essa dualidade, né? Entendendo que temos ainda em nós o bem e o mal, e que o mal nada mais é do que a ausência do bem. Então, Jung, que foi um teórico, criador da psicologia analítica, né? Inclusive o Divaldo Franco coloca que Jung foi orientado por Joana de Ângeles. Ele traz um termo que se chama sombra. E a sombra significa o quê? Tudo aquilo que nós rejeitamos na nossa personalidade, tudo aquilo que nós não assimilamos, que nós não gostamos em nós, que nós acreditamos que não vai ser bem aceito socialmente. Então, nós fazemos o quê? Nós colocamos à margem esse aspecto da nossa personalidade. Nós deixamos encoberto. E aí, o que é que acontece muitas vezes? Quando nós encobrimos esse lado da nossa personalidade que não é agradável, nós realizamos o que se chama projeção na psicologia. Então, aquilo que eu não gosto em mim, no entanto, eu não enxergo, ainda é um ponto cego, é inconsciente, eu olho no outro, eu vejo no outro. E por isso que o que mais nos incomoda no outro é o que nós mais devemos trabalhar em nós. Então, Jung fala que não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim ao tornar a escuridão consciente. Mas ele fala que esse é um procedimento desagradável, portanto, não é muito popular. Não é interessante, não é confortável para nós olharmos para as nossas sombras. Mas observe que toda passagem do Cristo pela terra, quando ele nos via em erro, em nenhum momento Jesus nos condenava. Jesus dizia: vá e não tornes a pecar. Sempre essa palavra que erguia, que dava ânimo, a possibilidade do ser de recomeçar. Então essa deve ser a tônica da nossa vida. Erramos, mas nos levantamos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo o esforço que ele faz em vencer as suas imperfeições. Vencer não significa negar. Então, nós não podemos negar que ainda temos aspectos da nossa personalidade que não são agradáveis, que nós ainda precisamos depurar, mas sem precisar colocar isso debaixo do alqueire. Porque se nós fizermos isso, toda essa parte que é rejeitada, que não é bem-vinda, ela vai se manifestar da pior maneira, a revelia. Então, por isso que é interessante nós integrarmos tudo que nós não gostarmos em nós mesmos, nós precisamos olhar. E nós precisamos, através do exercício profundo do auto-amor, entender que ainda estamos aí, nessa caminhada, que ainda temos inveja em nós, ainda temos o desejo de vingança, ainda temos raiva. Com isso, não significa que nós iremos ressaltar essas características, mas que nós podemos e devemos acolher, porque era isso que Jesus fazia. E é isso que Jesus faz conosco. Às vezes, o que nos distancia de Jesus é que nós não nos achamos merecedores do seu olhar e do seu amor. Porque assim como nós nos condenamos pelos nossos erros, pelas nossas falhas, nós acreditamos que Jesus fará o mesmo, que ele não irá nos acolher,
que Ele não irá nos olhar com bons olhos, que Ele irá nos culpar. E essa não é a pedagogia do Cristo. A pedagogia do Cristo é a do perdão, a da oportunidade de recomeçar, né? E se nós observarmos, os seus apóstolos, todos tiveram as suas questões íntimas, as suas crises existenciais, e nem por isso Jesus os excluiu do seu grupo de eleitos. Então, no processo evolutivo, nós não podemos pular etapas. Para que nós alcancemos as virtudes eternas, nós temos que olhar primeiramente para as trevas interiores. Temos o exemplo, mais uma vez, do Paulo, né, do Paulo de Tarso, que ele tem esse encontro com Jesus em Damasco, um encontro que foi emblemático, né, um encontro inesquecível, que marcou para sempre a sua vida. Nessa ida para Damasco, nessa travessia, Saulo de Tarso estava indo mais uma vez perseguir a um cristão chamado Ananias, que havia convertido a sua noiva Abigail, inclusive irmã de Estevão, a quem Paulo havia ordenado apedrejamento até a morte. Então ele se depara com essa situação, a noiva se converteu ao cristianismo, o irmão dela, que seria seu cunhado, foi apedrejado até a morte por ele. E aí ele vai num acesso de fúria, de desejo de vingança, atrás do Ananias, que havia convertido a sua noiva espiritual. Então, nessa caminhada para Damasco, Saulo começa a recordar dos seus eventos da infância. Ele começa a fazer essa viagem interior, vai lembrando do que o fez entrar no farisaísmo, né, no judaísmo, no caso, o que é que ele aspirava nesse início, quais eram os seus objetivos, qual era o seu propósito. E ele tinha muita vontade de servir a Deus, ele era realmente um servo muito leal, apesar de ter ido para o fanatismo, mas ele era muito leal ao que ele acreditava. Então ele achava que estava fazendo certo, perseguindo os cristãos, porque os cristãos não tinham Jesus como Messias anunciado pelos profetas, e aí ele não aceitava, né? Nem ele, nem os outros demais doutores da lei. Então ele vai até Damasco, ele faz essa travessia, e aí a gente tem aquele encontro inesquecível de Saulo de Tarso com Cristo, né? Quando Jesus, na sua grandeza espiritual, se apresenta para ele e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo se entrega a Jesus naquele momento, de joelhos, começa a chorar, aquela emoção mais genuína. E aí ele questiona, né, aquela famosa pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Então, esse é o momento onde Saulo de Tarso vence a si mesmo e se torna Paulo de Tarso. Então nós temos aí um exemplo emblemático de alguém que conseguiu superar a sua sombra. Qual era a sombra de Saulo de Tarso? Qual era a parte dele que ele não queria ver? Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso se tornou, como eu mencionei, o maior divulgador do cristianismo. Se nós temos hoje alguma coisa escrita, nós devemos a Paulo de Tarso. Do contrário, os evangelhos não teriam provavelmente sido feitos, né? Então, tudo que foi documentado, nós devemos a Paulo de Tarso, essa divulgação maciça do cristianismo. Então, nós podemos pensar que Saulo de Tarso, olhando para nós, seria o nosso ego. O que nos mantém ainda atados à nossa personalidade, vida atual, né? Aos nossos atavismos, né? Que incluem nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho. E aí ele alcança esse processo de individuação, que é um termo que o Jung traz também, que é quando a gente alcança essa plenitude.
Então ele se conecta com o self, que seria o espírito, né? Nessa experiência de Paulo de Tarso. Então é muito linda essa história, né? Eu já estou lendo esse livro pela 4ª vez, porque é um livro maravilhoso, traz esse exemplo de vida, e eu li em momentos diferentes da minha vida e realmente ele nos toca profundamente, né? É um livro que ele é transformador e ele é terapêutico. Então, continuando, falando sobre esse processo, né, de evolução, que a gente não queima etapas, nós temos inclusive a situação, mais uma vez, de Paulo de Tarso. Paulo, apesar do encontro com Jesus, ele não sabe prontamente o que ele vai fazer. Jesus vai dizendo a Paulo uma coisa de cada vez. Primeiro ele diz, vá à cidade que eu te direi o que fazer. E aí o que acontece? O Paulo encontra com Ananias. Olha como Jesus é sábio, né? Nessa sua pedagogia divina, ele une os inimigos, os desafetos e os torna afetos. Então, Ananias foi quem curou Saulo, no caso depois Paulo, da sua cegueira. E aí o Paulo fica muito empolgado, né? Ele muda de nome porque ele se converte ao cristianismo e aí ele precisa de um novo nome para essa nova vida. E aí ele fala para Ananias, Ananias, o que eu descobri é maravilhoso, eu vou agora lá no templo divulgar o cristianismo para os doutores da lei. E o Ananias fala, não faça isso, ainda não é o momento de você divulgar o cristianismo. E Paulo, com aquele seu temperamento eufórico, né, mais explosivo, ele vai até o templo. E aí o que acontece quando ele chega lá? Ele se depara com humilhações, com xingamentos, ele é expulso do templo, porque todos acham que ele havia enlouquecido. No dia anterior, ele defendia veementemente a lei mosaica, né, todo aquele fundamento do judaísmo, e no outro dia ele já chega defendendo Jesus de Nazaré. Enfim, então essa evolução, ela não se dá aos saltos. E aí Paulo passa 3 anos no deserto. 3 anos ele passa com Áquila e Prisca, sua esposa, e ele fica no deserto para que ele possa fazer esse mergulho, essa imersão. E aí, a partir disso, dessa experiência no deserto, onde ele inclusive volta a ser tecelão, que era a profissão que ele havia aprendido enquanto jovem, nesse trabalho, nessa convivência com Áquila e Prisca, que eram cristãos, né? Nessa convivência saudável, ele vai recuperando a si mesmo, né? Se refazendo das lutas interiores que ele havia travado, realizando reflexões importantes, e depois ele inicia a sua missão. Então, esse ditado que diz que a natureza não dá saltos é muito sábio, e é a mais pura verdade, a natureza não dá saltos, né? E aí tem um poeta que eu gosto muito, um poeta sufi, que se chama Rumi, que ele fala que desde que nós chegamos ao mundo, uma escada foi posta diante de nós para que nós escapássemos, que fomos mineral, depois vegetal, alcançamos a condição humana e chegaremos à angelitude. Então, é muito interessante porque nós vamos devagar. Ir devagar não significa que nós estamos estagnados ou perdendo tempo. Se nós estivermos caminhando com passos firmes, na certeza de estarmos nos direcionando ao nosso objetivo, então essa caminhada é válida. Não acreditemos em mudanças mágicas. Essas mudanças mágicas, elas não existem. As mudanças verdadeiras, sólidas, elas levam tempo. Então nós precisamos desse tempo para depurar. Temos isso, inclusive, na própria doutrina espírita. O Consolador prometido veio após Moisés e Jesus, né? Então, é a terceira revelação. Por que só veio muito depois? Porque nós não tínhamos maturidade espiritual,
né? Com Moisés nós éramos crianças espirituais. Com Jesus nós chegamos à fase adulta, né? Digamos, um pouco mais de estrutura, de condição espiritual para absorver um pouco dos seus ensinamentos. E no terceiro momento nós temos a nossa maturidade espiritual. E aí nesse momento é possível vir a doutrina espírita. A Joana de Ângeles nos fala que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Isso é, ele é fadado à perfeição, superando os impositivos do trânsito evolutivo nessa marcha inexorável a que se encontra compelido. Então, todos nós estamos fadados à perfeição. Podemos olhar para alguém sem conseguir imaginar como essa pessoa vai atingir a perfeição diante de tantos erros que ela comete, né? Ou então fazendo até uma análise a nós mesmos, como é que eu vou conseguir a perfeição? Mas a perfeição, ela vai se alcançar de forma gradual. Ela vai acontecer à medida que nós podemos dar passos nessa direção. Então, não podemos acreditar, como eu disse, em mudanças bruscas, mudanças verdadeiras. Fiquemos com essa reflexão, leva um tempo, mas nós devemos utilizar esse tempo a nosso favor, estudando, meditando, orando, refletindo sobre os nossos hábitos, sobre a nossa conduta, né? Então isso nós devemos fazer, como Santo Agostinho nos sugere, né? Quando os espíritos falam sobre o autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo. E aí Santo Agostinho, ele traz esse complemento quando ele diz, o complemento a essa resposta, né, do conhece-te a ti mesmo, que Kardec pergunta qual é o meio mais eficaz que nós possuímos para alcançarmos essa perfeição. E os espíritos respondem, o sábio já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Essa frase que inclusive é atribuída a Sócrates, mas não é de Sócrates. Essa frase ela estava inscrita no Templo de Delfos. Então, Santo Agostinho fala sobre isso. A cada dia a gente reflete sobre o que nós fizemos, sobre as nossas atitudes. Então, esse processo evolutivo, esse processo de perfeição, ele é tecido diariamente em cada atitude, em cada pensamento, né? Então a gente vai fazendo isso e caminhando e podemos convidar Jesus para caminhar conosco. A Joana fala que o bem pode ser personificado no amor, enquanto o mal pode ser apresentado como a sua ausência. Evoluir significa caminhar para o bem. Perfeição significa trabalhar com Deus, sendo co-criador na sua criação, né? Jesus é o governante planetário da Terra. Então, Jesus plasmou com todo o seu amor, com toda a sua misericórdia, esse planeta para que nós estivéssemos aqui, tendo essa chance de evoluir. E aí, nós temos essa possibilidade, né, de evoluindo cada vez mais, nos aproximarmos do bem, que tem uma profunda ligação com o amor. A Joana traz algo muito interessante sobre uma pequena história de um discípulo que pergunta ao seu mestre, o que é o amor? E aí o mestre, depois de refletir um pouco, ele fala, nós somos o amor. Né? Então é muito interessante assim que nós somos o amor, como Jesus disse, vós sois a luz do mundo, vós sois Deus, porque está tudo aqui dentro de nós, o potencial de amor, ele está em forma de semente. A semente ela já contém a árvore, então Jesus já sabe onde é que nós vamos chegar, mas ele entende também que tem essa fase, a cada momento nós estamos aqui desabrochando para uma nova verdade, né? E o Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, ele fala, né, sobre o amor. Muito linda essa passagem, na primeira epístola aos Coríntios, ainda que eu falasse a língua dos homens, que falasse a língua dos anjos,
Sem amor, eu nada seria. Então, o amor é essa força que move o universo. O amor é essa força para a qual nós somos atraídos. Então, todos nós, se nós formos observar, nós somos atraídos pelo amor. E aí o amor, ele traz transformações profundas na nossa alma. À medida que a gente ama, à medida que a gente vai se deixando envolver por esse chamado divino do Cristo, nós vamos nos transformando. Então, quando a gente pensa na figura de Paulo de Tarso, Paulo fala o seguinte, que já não sou mais eu quem vive, mas o Cristo quem vive em mim. Ele chega a um ponto de amar de tal maneira que já não é mais ele quem vive, é o Cristo que vive nele. E aí nós temos o exemplo de Maria Madalena. Maria Madalena, que foi a mulher equivocada, né? Passou por uma transformação tão bonita e tão profunda quando ela conheceu Jesus. Esse relato nós temos no livro Boa Nova. Esse livro aqui, que é de psicografia do Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Então, ele traz assim um capítulo sobre ela, e aí ele fala dessa transformação que acontece com ela depois que ela tem esse encontro com Jesus, após a crucificação, a ressurreição, que ele aparece para ela. A primeira pessoa para quem ele aparece é para Maria Madalena. E aí Jesus coloca para ela essa condição, coloca nela essa condição de dignidade. E Maria Madalena se transforma numa das maiores cristãs da história. Ela passa, depois da morte de Jesus, a se sentir muito sozinha. Os apóstolos não a acolheram. Ainda havia muito preconceito com as mulheres. Então, o que é que acontece? Ela vê um grupo de rancenianos, ou na época leprosos, passando. E aí ela vai e segue. E ela passa a viver no Vale dos Leprosos com eles, ficando lá até o fim dos seus dias, inclusive desencarnando pela lepra. Mas ela vai para divulgar o Evangelho, para cuidar dos esquecidos e dos excluídos que Jesus tanto amava. E depois nós temos o relato de que uma das encarnações de Maria Madalena foi como Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá nasceu na Iugoslávia, mas ela passa a morar na Índia, num convento. Ela era uma freira, ela lecionava para as alunas que se tornariam freiras futuramente, né? No caso, algumas podiam seguir a carreira religiosa, outras não, mas ela era uma professora extremamente disciplinada, querida, apesar da sua firmeza. E aí nós temos uma história linda que após 16 anos no convento, a Madre Teresa recebe o que ela chama de um chamado dentro de um chamado. Então ela faz uma viagem de trem a uma cidade da Índia próxima para um retiro, e ela escuta um chamado divino que ela teria que trabalhar para o mais pobre dos pobres e morar com eles nas favelas. E ela passa o resto dos seus dias vivendo com os pobres na cidade de Calcutá, dedicando-se a um trabalho árduo, a um trabalho hercúleo de cuidar desses desfavorecidos do mundo. Então, olhem a potência do amor daqueles que conhecem Jesus e que deixam que Jesus habite os seus corações. Nós temos o exemplo de Zaqueu, né, que Zaqueu tinha baixa estatura, era um publicano, mal visto também, né? Todos os que eram cobradores de impostos, eles não eram bem aceitos socialmente, nem pelos doutores da lei. Então, ele vê que Jesus vai passar por ali onde ele mora, já tinha ouvido falar sobre Jesus, então ele sobe numa árvore, e aí Jesus diz para ele que vai jantar na sua casa.
E a partir disso, Zaqueu fala que ele vai devolver tudo que ele tomou, né? Que ele vai pagar o quádruplo. E que a partir daí, ele passa por uma transformação profunda também. Zaqueu, depois, ele passa a conviver com os discípulos de Jesus. E depois nós temos o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, né? O Dr. Bezerra de Menezes foi a reencarnação de Zaqueu, o médico dos pobres, um grande divulgador do espiritismo no Brasil. Então, como Haroldo Dutra fala, basta um coração ser alcançado por Jesus e ele é capaz de mudar toda a sua realidade. Então, basta que apenas um coração, vejam só, Paulo de Tarso, olha o tanto que o Paulo de Tarso realizou. Vamos olhar para Madre Teresa de Calcutá, Dr. Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, que movido por um amor profundo que ele sentia por Jesus, ele transforma toda a realidade daquela região da Itália. Ele consegue, através da sua humildade e da sua devoção à pobreza, né, realizar grandes feitos, mostrando que não é através dos bens materiais que nós alcançaremos o reino dos céus, é através do nosso coração, do nosso poder de entrega a Jesus. E ele se entregou a Jesus sem reservas e deixou esse legado belíssimo, né? Então basta que um coração seja tocado por Jesus para que nós possamos ter uma mudança ampla na sociedade. Se quisermos seguir a Jesus, seguir-lhe os passos, sigamos os seus ensinamentos, sigamos tudo aquilo que ele não só falou e que está escrito nos evangelhos, mas tudo aquilo que Jesus exemplificou. E o nosso coração, ele clama por Jesus. Precisamos urgentemente chamar Jesus para conviver conosco, para que a sua luz, ela possa nos penetrar de tal maneira que, assim como Paulo, também possamos dizer: já não sou mais eu quem vive, mas é o Cristo quem vive em mim. Eu gostaria de ler para vocês, estamos chegando aqui nos minutos finais da nossa palestra, as bem-aventuranças. Estão aqui em Lucas, no capítulo 6, nos itens 20 a 26, nós temos assim: e levantando os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que tendes fome agora, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que chorais agora, porque rireis. Bem-aventurados sois, quando os homens vos odiarem, e quando vos excluírem, vos injuriarem e repelirem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos e exaltai, pois eis que grande é a vossa recompensa no céu. Pois dessa forma os pais deles faziam aos profetas. Todavia, ai de vós os ricos, porque estáis recebendo a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que estão rindo agora, porque estareis aflitos e chorareis. Ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós, pois dessa forma os pais deles faziam aos falsos profetas. Então aqui nós temos uma passagem muito interessante do Evangelho de Jesus, como diz a Joana de Ângeles: as bem-aventuranças são a carta magna dos direitos humanos, né? Então Jesus, ele exalta os sofredores, ele exalta os injustiçados, ele exalta os humildes, exalta todos aqueles que eram excluídos na sociedade da época e que ainda são excluídos até hoje. Mas será que seria
Seriam as bem-aventuranças uma apologia ao sofrimento? Se nós observarmos apenas do ponto de vista da existência atual, sim, poderíamos fazer essa leitura, né? Mas Jesus não estava falando, como eu já mencionei também, para a personalidade de vida atual. Jesus estava falando para o espírito imortal de cada um de nós. Então, se hoje estamos em sofrimento, suportemos o nosso sofrimento. Se hoje nós vivemos aflições, se hoje nós vivemos injustiças, se hoje nos sentimos rejeitados, não amados, abandonados, não nos aflijamos. Sabemos, através da leitura que a doutrina espírita nos traz de uma fé raciocinada, que vivemos muitas vidas e viveremos muitas outras, que se hoje passamos por isso, estamos vivendo provas, né? Provas e expiações que são resultado do nosso espírito equivocado. Mas como Deus nunca desampara os seus filhos e sempre envia os seus missionários, enviou também um Consolador que havia sido prometido por Jesus, através dessa doutrina bendita. Então nós podemos observar que não há injustiças. Precisamos fortalecer o nosso espírito para que a gente possa suportar as nossas provas com fé, com resignação, segurando nas mãos de Jesus, solicitando a sua misericórdia, o seu amparo, porque ele nos disse: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então Jesus, ele não nos abandona. Por mais que tenhamos cometido erros atrozes, ele sempre está conosco, no nosso desejo sincero de arrependimento. João Batista, que foi contemporâneo de Jesus, reencarnação do profeta Elias, realizava o batismo para que as pessoas tivessem o arrependimento e assim ele abrisse as veredas para o Senhor. João Batista era a voz que clamava do deserto. Então, por que o arrependimento é importante? O arrependimento é um primeiro passo para que nós possamos depois reparar as nossas faltas. Hoje, se estamos passando por alguma situação difícil, sofrimento, perda de entes queridos, alguma doença, situação financeira difícil. Então hoje nós já estamos na condição de vivenciar essa reparação. Então nós podemos louvar a Deus por estarmos sendo provados, por estarmos tendo a oportunidade de finalmente resgatarmos os nossos débitos. Mas não estamos sozinhos nisso. Nós temos o Cristo Jesus conosco. Então todos os que se encontram aflitos, todos os que se encontram sobrecarregados pelas coisas do mundo, por um momento vamos acerenar os nossos corações, buscarmos Jesus no silêncio, para que o jardineiro divino possa regar as sementes que existem em nós, as flores que já desabrocharam no nosso coração, as nossas poucas virtudes, e que nós possamos, através da fé raciocinada que a doutrina espírita nos apresenta, fortalecer os nossos espíritos para o bom combate. Com Jesus, amando, servindo, porque o servir no bem, ele liberta o espírito da culpa. O servir no bem nos aproxima de Jesus. Jesus nos deixou um mandamento muito valioso: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Toda vez que vestistes a um desses pequenos, foi a mim que o fizeste. Toda vida que alimentastes a um desses meus irmãos menores, foi a mim que o fizestes. Toda vida que visitastes alguém na prisão, foi a mim que o fizestes. Então, sempre que a gente auxilia alguém, nós estamos fazendo um serviço para Jesus. Pensemos dessa forma. Se o teu coração já ama Jesus, pensa sempre
em como retribuir, como posso retribuir, Senhor? E como Paulo, o que queres que eu faça? E Jesus responderá na acústica do teu coração: ama, perdoa, trabalha. Então sejamos nós os instrumentos, ainda que muito imperfeitos, mas instrumentos fiéis da vontade de Deus e da vontade de Jesus. Caminhando com Cristo, certamente alcançaremos as estrelas. Eu vou finalizar a palestra trazendo aqui um diálogo, né, se vocês me permitirem, rapidinho, de Jesus com Joana de Cusa, que foi uma das encarnações de Joana de Ângeles. E como eu amo muito Joana de Ângeles, eu gostaria de ler essa passagem. Entre a multidão, é um capítulo também do livro Boa Nova, certo? Fala sobre Joana de Cusa. Entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, intendente de Antipas, na cidade onde se conjugavam interesses vitais de comerciantes e de pescadores. Joana possuía verdadeira fé. Entretanto, não conseguia forrar-se às amarguras domésticas, porque seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do Evangelho. Considerando seus dissabores íntimos, a nobre dama procurou o Messias numa ocasião em que ele descansava em casa de Simão e lhe expôs a longa série de suas contrariedades e padecimentos. O esposo não tolerava a doutrina do mestre. Alto funcionário de Herodes, em perene contato com os representantes do império, repartia suas preferências religiosas, ora com os interesses da comunidade judaica, ora com os deuses romanos, o que lhe permitia viver em tranquilidade fácil e rendosa. Joana confessou ao mestre os seus temores, suas lutas, seus desgostos num ambiente doméstico, expondo suas amarguras em face das divergências religiosas existentes entre ela e o companheiro. Após ouvi-la, a longa exposição, Jesus lhe ponderou: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Agradece ao Pai o haver-te julgado digna do bom trabalho desde agora. Teu esposo não te compreende, a alma sensível? Compreenderá-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Fala-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. E aí Jesus finaliza a frase dizendo: vai, filha, ser fiel. E o que acontece é que Joana, depois de alguns anos, o esposo, muito atormentado, tenta suicídio, né? Jesus desencarna, depois tem esse fato, o esposo tenta suicídio.
Joana tem então um filho, e aí quando ela já estava em idade um pouco avançada, ela é presa, ela e o filho, né? E como vários cristãos que foram martirizados no cristianismo primitivo, Joana e seu filho são atados a postes, onde é ateado fogo, né? E aí, um dos executores das ordens imperiais diz para Joana, abjura, né, para que ela negasse, para que ela voltasse atrás na sua decisão de seguir a Jesus. E aí ele continua falando, e aí o filho fala para ela, desculpe, repudia Jesus, minha mãe, não vê que nós perdemos, abjura por mim que sou teu filho. Pela primeira vez, dos olhos da Marte, corre a fonte abundante das lágrimas. As rogativas do filho são espadas de angústia que lhe retalham o coração. E ele fala mais uma vez, abjura, mãe, abjura. Joana ouve aqueles gritos, recordando a existência inteira. O lar risonho e festivo, as horas de ventura, os desgostos domésticos, as emoções maternais, os fracassos do esposo, sua desesperação e sua morte, a viuvez, a desolação e as necessidades mais duras. Em seguida, ante os apelos desesperados do filhinho, recordou que Maria também fora mãe e, vendo seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Acima de todas as recordações, como a alegria suprema de sua vida, pareceu-lhe ouvir ainda o mestre, em casa de Pedro, a lhe dizer, vai, filha, sê fiel. E ela exclama firmemente, cala-te, meu filho, Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. E aí, por fim, o verdugo a questiona, o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? E ela responde, não apenas a morrer, mas também a vos amar. E aí, quando ela desencarna, a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível. Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Então, gente, vamos encerrar nossa palestra. Eu agradeço a todos pela paciência, né? Eu também interrompi a live por um problema técnico. Agradeço quem pôde voltar. E vamos nos conectar com a energia de Jesus, pensando no seu amor por cada um de nós. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que ventura mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, esse mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Jesus, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer feliz os nossos corações. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Que assim seja. Desejo a todos um ótimo final de semana. Muito obrigada pela companhia. E que Jesus abençoe a todos nós, que Jesus abençoe as vítimas do Covid, que Jesus abençoe os familiares que perderam temporariamente seus entes queridos e que Ele seja sempre conosco. Uma ótima noite para todos. Muito obrigada.